ele sempre cultivou um marxismo que a gente poderia chamar de um marxismo pessimista, não é? Um marxismo construído, digamos assim, no momento da derrota, como vimos, mas não um pessimismo no sentido da resignação, e sim um pessimismo revolucionário, como... Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o professor Fábio Mascaro Querido, professor de Sociologia da Unicamp, e estou aqui nesse segundo vídeo sobre Walter Benjamin. Não é? No primeiro, nós falamos um pouco sobre a trajetória intelectual, não é, do Walter Benjamin, quem foi, afinal, Walter Benjamin, e nesse segundo, um pouco, o nosso objetivo, de forma mais específica, não é falar sobre o marxismo do Walter Benjamin. Não é um marxismo que, como a gente vai ver, é muito singular, muito idiosincrático, não é? Único mesmo, a gente poderia dizer, não é? Em certa medida. A Hannah Arendt, no ensaio conhecido dela sobre Walter Benjamin, não é? Com quem ela chegou a ter contato, ela disse: Benjamin foi provavelmente o marxista mais singular já produzido por esse movimento que, sabe Deus, teve seu quinhão completo de excentricidades. Eu acho que é uma frase muito significativa para a gente começar aqui a nossa conversa, não é? Como a gente viu no primeiro vídeo, o Benjamin teve uma adesão, não é, relativamente tardia ao marxismo, né? Com 32 anos, era jovem ainda, não é? Mas mais importante que isso, foi no momento, em 1924, de refluxo, digamos assim, não é, de declínio da onda revolucionária que havia começado lá em 1917 na Rússia, não é, a onda europeia, não é? E era mais do que isso, como sabemos, um contexto muito específico, muito singular, que era o contexto do entreguerras, não é? A República de Weimar na Alemanha, a ascensão do fascismo primeiro na Itália e depois a partir de 33 na própria Alemanha, o nazismo, não é? E o Benjamin vai falecer, como a gente viu, vai se suicidar, não é, numa circunstância muito específica, em 1940. Quer dizer, ele não viveu, digamos, um momento de relativo otimismo no pós-guerra, com a derrota do nazismo e assim por diante. Não é? Então, de 1924 a 40, que o Benjamin, até a sua morte, que o Benjamin foi, aí, como ele definiu certa vez, um comunista radical. Não é? Ele aderiu ao marxismo sem, por outro lado, como vimos, abandonar suas referências anteriores. Não é? Então, o Benjamin se torna um marxista, e isso é muito importante, não é? Isso diz muito em relação ao marxismo dele, no momento da derrota, não é? No momento em que aquela onda revolucionária estava refluindo, estava em declínio. E ele se torna um marxista também, como vimos, não é? Praticamente de forma simultânea à queda, à atração que ele vai ter pelo surrealismo, não é? Que ele vai chamar desses grandes pessimistas revolucionários, como ele gostava de dizer, e como ele vai assim chamar, assim caracterizar os surrealistas no ensaio dele de 1929. Então o Benjamin se torna marxista e surrealista quase que simultaneamente, mas sem abandonar suas referências anteriores. O messianismo judaico, não é, que vai permanecer, ainda que reordenado ali no interior do seu pensamento, alguns traços da crítica romântica da modernidade, que também ele nunca vai abandonar, e mais ainda, uma certa propulsão política libertária, não é, que nós vimos que ele tem e que ele não vai abandonar mesmo depois que ele vai aderir ao marxismo, não é? Ele vai ver nos surrealistas, por exemplo, como ele vai dizer naquele ensaio de 1929, a existência do que ele vai chamar de um conceito radical de liberdade. Um conceito, diz ele, que não se via desde o Bakunin, o célebre, conhecido anarquista russo, com quem Marx polemizou bastante na época da chamada Primeira Internacional, não é? Então um pouco vinha daí também, dessa propensão literária, uma certa resistência do Benjamin a entrar, por exemplo, no Partido Comunista. Algo que ele chegou a cogitar em determinado momento, assim como os surrealistas, aliás, não é? O Benjamin chegou a visitar Moscou entre o final de 1926 e o início de 27, não é? Ele tem um diário até que ele escreveu enquanto ele estava lá, no qual ele manifesta uma certa reticência em relação à dinâmica do processo revolucionário. Ele tem uma avaliação mais ou menos um pouco ambígua do que estava se passando na Rússia, na União Soviética, naquele contexto. Não é? Então o Benjamin, isso é interessante
é uma marca da trajetória intelectual e política, de alguma maneira, dele, de uma forma mais geral, mas também do marxismo dele, não é? É que ele está sempre no entrecruzamento, nas bifurcações, não é? Sempre numa relação de proximidade e distanciamento que vai se revelar, por exemplo, isso é muito significativo, penso eu, nas amizades que o Benjamin vai nutrir ao longo da sua vida, inclusive depois do seu período, no seu período posterior à adesão, não é, ao marxismo, não é? Por exemplo, o Joshua Scholem, que era um judeu, amigo que ele conheceu em 1913, um judeu alemão como ele, o Adorno, o Brecht, o Krakauer, o Ernst Bloch, dentre muitos outros autores, quase todos esses aqui, com exceção do Scholem, autores da tradição marxista, não é? Todos esses amigos do Benjamin, só para mencionar esses aqui, sem falar de outros, em geral eles não se gostavam um dos outros, não é? O Scholem não gostava do Adorno, que não gostava do Scholem, que assim como o Adorno detestava o Brecht, que por sua vez nunca nutriu nenhuma simpatia pelo Adorno, não é? O Adorno também não gostava do Bloch, tinha desavenças com Krakauer e por aí vai. O Adorno e o Scholem só se aproximaram num determinado momento para fazer uma frente contra a influência brechtiana no Benjamin, que eles achavam que era uma influência bastante perniciosa do ponto de vista intelectual e político, não é? Então a gente vê que até nas amizades o Benjamin era um pouco um objeto em disputa, ele estava ali no entrecruzamento, não é, de diversos personagens que, apesar de uma certa proximidade, não eram todos marxistas ou próximos do marxismo, tinham muitas divergências e diferenças entre si, não é? O primeiro trabalho marxista do Benjamin, propriamente dito, não é, que é muito revelador desse caráter singular, idiosincrático do marxismo benjaminiano, né, é um livro chamado Rua de Mão Única, que ele publica em 1926, né, e que é dedicado a Ajla Lasses, que, como eu mencionei no vídeo anterior, foi uma personagem, uma dramaturga letã, próxima do Brecht, por quem o Benjamin se apaixonou, não é? Então, Rua de Mão Única é um livro muito importante, porque é um livro que vai esboçar pela primeira vez em ato, não é, digamos assim, ou seja, na própria forma pela qual é escrita esse livro, não é? O modo como o Benjamin compreende, lê, interpreta Marx e o marxismo, não é? É uma obra, e isso é muito significativo, como veremos, não é, de caráter muito imagético, não é, composta por aquilo que o Adorno vai chamar, caracterizando muito bem, diria eu, o Benjamin, o pensamento do Benjamin, como imagens de pensamento que o Benjamin vai criar. Não é? Então é um livro composto por fragmentos, por pequenos textos, alguns um pouco maiores, não é? Outros bem pequenos, quase como aforismos, que são espécies de fragmentos a partir dos quais, à luz dos quais, não é? Ele vai tentar fazer um vínculo ou interpretar a totalidade mais ampla da sociedade a qual ele está analisando, não é? Então, uma maneira muito específica de totalização dialética, digamos assim, não é? Uma totalização que ele vai tentar levar a cabo através de um processo de montagem de imagens. Não é? Rua de Mão Única, portanto, é um livro muito imagético, composto por imagens de pensamento que vão, de alguma maneira, compondo uma totalidade, ou vão apontando para algum significado que diz respeito à totalidade. Não é? Então, uma relação dialética aí, a gente poderia dizer, entre fragmento e totalidade. E essa concepção vai ganhar um novo fôlego a partir de 1927, com o início, como vimos, já falamos no vídeo anterior, do projeto das passagens do Benjamin, né? O projeto dele sobre a modernidade na Paris, capital do século XIX, como ele vai chamar, não é? Porque nesse projeto das passagens, o Benjamin vai estender, não é, essa perspectiva já iniciada em Rua de Mão Única, ele vai estender isso para a compreensão, para a elucidação, melhor dizendo, do que ele vai chamar das fantasmagorias da modernidade. Não é? Fantasmagorias inspirada no que já está lá no Marx, no Capital, no capítulo do Capital, sobre o fetichismo da mercadoria, no qual Marx fala das fantasmagorias da mercadoria, não é? Então Benjamin vai se inspirar muito no Marx, nesse Marx do Capital, do fetichismo, mas também no jovem Marx, no jovem da alienação, por exemplo, dos manuscritos econômico-filosóficos de 1844, não é? Só que ele vai ler o Marx
através da mediação de um livro que foi muito importante, como vimos no vídeo anterior, inclusive para a adesão dele ao marxismo, que é o livro do Jorge Lukács, do jovem Jorge Lukács, História e Consciência de Classe, que tinha sido publicado em 1922. Não é? Uma ideia fundamental que está lá no História e Consciência de Classe, que vai ser retomada pelo Benjamin, e pela mediação da qual ele vai retornar ao Marx, é a ideia de reificação, não é? Que é uma noção essa noção de reificação, uma noção que o Lukács toma também do Marx, se inspira para compor ela, não é? Para qualificar ela também no Marx do fetichismo da mercadoria, mas ao mesmo tempo também tem um toque do Weber, do Max Weber, não é? Grande sociólogo alemão, mas do Weber caracterizando a modernidade como um processo de racionalização e de desencantamento do mundo, como um processo que vai dar vazão à emergência de estruturas burocráticas, objetivas e assim por diante. O Lukács também, de alguma maneira, retoma o Weber, mas claro que numa moldura marxista dialética. E com o Lukács, então, com essa ideia de reificação, o Benjamin vai, de alguma maneira, ampliar o tema do fetichismo e das fantasmagorias da mercadoria, que já está no Marx, vai ampliar para a análise do conjunto da vida social sobre o capitalismo moderno, não é? Em particular para a análise da cultura. E nesse ponto o Benjamin vai, por suposto, muito além do próprio Lukács, não é? Ele vai pensar o que ele vai chamar das fantasmagorias de uma cultura da mercadoria, que vai, na Paris capital do século XIX, não é, compor o espaço urbano, por exemplo, as próprias passagens, não é? O que eram as passagens? Hoje tem os shopping centers, não é? Mas as passagens naquele contexto, no século XIX, foram os primeiros, digamos, o primeiro momento, a primeira expressão, não é, em que as mercadorias eram colocadas em vitrines e as pessoas podiam entrar nas passagens e simplesmente olhar para aquelas mercadorias que apareciam pela primeira vez, não é, como se tivessem vida própria, não é, como se elas não tivessem sido produzidas por pessoas reais, de carne e osso, e assim por diante, não é? É essas fantasmagorias da mercadoria que vão pautar o espaço urbano, por assim dizer, que vão interessar o Benjamin e que vão ter, segundo ele, um caráter significativo por uma reflexão crítica da modernidade capitalista. E para fazer essa reflexão crítica sobre esse mundo fantasmagórico, não é, da modernidade burguesa, que caracteriza a modernidade burguesa, não é? O Benjamin propõe, e ele vai dizer isso é necessário para esse processo de crítica desse mundo, uma outra forma de representação desse mundo, dessa modernidade. Em outras palavras, um outro vínculo. Isso já estava lá no livro Rua de Mão Única de 1926, como eu disse, entre fragmentos e totalidade. Uma perspectiva que é, portanto, bastante reveladora também desse marxismo do Benjamin, não é? Ele vai, de alguma maneira, não é, tentar, através das imagens, através da alegoria, não é? O que é alegoria? É um emblema, é uma imagem que em si mesma carrega, condensa um conteúdo significativo, para além do sentido literal. É uma imagem que remete sempre a outra coisa. Não é? Então o Benjamin, de alguma maneira, o que ele vai tentar fazer nesse espaço urbano moderno é transformar a própria mercadoria, de alguma maneira, naquilo que ele vai chamar no Projeto das Passagens de imagem dialética. Transformar a própria mercadoria, portanto, num emblema, numa alegoria deste mundo. E é, segundo ele, o que o grande poeta francês da época, Charles Baudelaire, que muito o inspirou, aliás, mesmo sendo um lírico, ou talvez por isso mesmo, vai dizer o Benjamin, não é? O Baudelaire vai, de alguma maneira, expressar em si mesmo, na sua própria poesia, na sua própria vivência, na sua própria experiência, quase como uma síntese, ou melhor, uma imagem dessa modernidade francesa europeia no seu ponto de virada, na sua inflexão, a saber, as revoluções de 1848, vivenciadas pelo Baudelaire e pelo Marx, aliás. Não é? Revoluções que, segundo vai dizer lá depois, já no século XX, filósofo francês, o Jean-Paul Sartre, foi o grande significaram o grande pecado original da burguesia. É quando a burguesia se volta contra as classes populares, das quais ela tinha sido aliada
lá na Revolução Francesa em 1789. Não é? É quando a contradição fundamental entre burguesia e proletariado emerge com nitidez pela primeira vez, com essa força na história europeia. Não é? Então o marxismo do Benjamin, esse marxismo muito singular do Benjamin, não é? Uma das características dele é essa busca por uma outra forma de totalização, não é? Numa espécie de dialética sui generis, não hegeliana, no sentido de que o Benjamin não busca a essência por trás, digamos assim, da manifestação aparente dos fatos, né? Dos fenômenos, melhor dizendo, mas busca essa manifestação da essência na própria visibilidade desses fenômenos, desses objetos da vida moderna. É como se a essência, em outras palavras, não é, em outros termos, já estivesse contida para o Benjamin na própria imagem e caberia, portanto, ao crítico desvendá-la, explicitá-la, esse emblema, essa alegoria. Não é? Essa concepção do Benjamin, evidentemente, gerou e continua a gerar muita polêmica, por exemplo, no âmbito da tradição marxista. Não é? Para dar um exemplo, nos anos 30, o Adorno, com quem o Benjamin tinha proximidade, não é? O Adorno ficou muito incomodado com os textos do Benjamin sobre o Baudelaire, não é? Porque para o Adorno, ao dar esse caráter, essa importância, essa centralidade às imagens como uma forma de conhecimento, o Benjamin perdia de vista a importância da mediação teórica, interpretativa. Segundo Adorno, o Benjamin fazia uma relação muito direta entre essas imagens e a significação delas, entre objetos, por exemplo, culturais e a significação econômica desses objetos e assim por diante. Faltava a mediação da teoria, segundo Adorno, que é o que deveria fazer uma interpretação mais apurada, uma mediação mais apurada entre esses fenômenos, essas imagens, esses fenômenos aparentes e a sua compreensão mais profunda, mais essencial. Não é? De qualquer maneira, então, para o Benjamin, essa modernidade burguesa, esse mundo fantasmagórico, constitui, vai dizer ele, uma espécie, aqui a influência também do surrealismo, uma espécie de sonho coletivo. Não é? Sonho do qual, segundo ele, seria preciso despertar. Essa ideia do despertar é muito importante também. Um despertar que seria, ao mesmo tempo, teórico e intelectual, porque implicaria, como eu disse há pouco, uma nova forma de representação e de crítica dessa modernidade, as imagens de pensamento, as alegorias e assim por diante, mas é um despertar que também deve ser, segundo Benjamin, um despertar político revolucionário, que viria, ou que virá, quem sabe, quiçá, com a ação das próprias classes oprimidas. Não é? É o momento, dizia o Benjamin, em que a política revolucionária, bem entendido, passa à frente da história. No sentido de que a política bifurca a história, tal como essa história vinha ocorrendo até então. Ela abre um novo caminho. Não é? Então a revolução em Benjamin, e é por isso que ela é entendida dessa maneira, ela não é o prolongamento do progresso, a locomotiva da história, como disse certa vez o próprio Marx, aliás. Não é? Para o Benjamin, um dos grandes erros, sobretudo naquele contexto de luta contra o fascismo nos anos 30, um dos grandes erros da esquerda, digamos, progressista, não é? Que acreditava no progresso, digamos assim, era que ela tinha a sensação de estar nadando, dizia ele, no sentido da corrente. Como se uma hora ou outra a história e o progresso fossem entrar nos trilhos, nos eixos, e a razão finalmente fosse estabelecida. Como se a história, um dia, uma hora ou outra, pudesse por si só nos dar a razão, como se diz a miúde por aí, não é? A história dará a razão, nos dará a razão e assim por diante. Não é? O Benjamin vai dizer, não é por aí. Porque se a gente vê as coisas dessa maneira, é como se manifestações como o fascismo fossem uma exceção, uma anomalia histórica, um retrocesso na roda da história, que poderia ser logo superada pelo retorno à norma, aos eixos e assim por diante. O Benjamin vai dizer, a história concreta não é dessa maneira. Não é? É por isso que para ele a revolução
social, política, é, acima de tudo, uma forma de interrupção do contínuo, diz ele, da história, do progresso, diz ele lá nas teses sobre o conceito de história, texto que ele escreveu, como vimos, poucos meses antes do seu suicídio lá em 39 para 40, o suicídio em 40, não é? Em Benjamin, ao contrário, então, portanto, contrário dessa esquerda, digamos, progressista, a revolução é o início da criação do que ele chama de um verdadeiro estado de exceção. Por que um verdadeiro estado de exceção? Porque aí sim é a criação de uma sociedade nova, a instituição de novas relações e de novos poderes, em contraposição ao entrelaçamento dialético entre norma e exceção que caracteriza, segundo ele, a modernidade capitalista. O fascismo, portanto, não é uma anomalia dentro dessa modernidade capitalista. Ela é uma possibilidade, a emergência do fascismo é uma possibilidade inscrita na própria norma liberal, democrática, digamos, desse capitalismo. É uma exceção em momentos de crise, mas que está presente na própria norma. Portanto, a tarefa revolucionária é criar um verdadeiro estado de exceção. Criar um novo futuro, evidentemente, mas um novo futuro que também significa para o Benjamin, isso também diz muito sobre a singularidade do marxismo dele, uma redenção dos vencidos do passado. Não é? Porque para ele, ao mudar o presente, ao se vislumbrar, portanto, um novo futuro, se transforma a própria percepção do passado, em especial a do lugar dos oprimidos do passado, que ele vai chamar da tradição dos oprimidos, não é? Então o Benjamin, em suma, concluindo, não é? Ele sempre cultivou um marxismo que a gente poderia chamar de um marxismo pessimista, não é? Um marxismo construído, digamos assim, no momento da derrota, como vimos, mas não um pessimismo no sentido da resignação, e sim um pessimismo revolucionário, como diziam os próprios surrealistas, o Pierre Naville, e que o Benjamin gostava muito dessa ideia para caracterizar os próprios surrealistas, mas também os comunistas, não é? Ou seja, de um pessimismo diante dos rumos do mundo. E um pessimismo, portanto, que serve como um estímulo, não à resignação, mas sim à luta, sem concessões contra esse mundo. Então, Benjamin é um autor, foi um marxista, que sempre recusou aquilo que parecia irrecusável. E acho que essa é uma das grandes lições que ele nos deixa agora, 130 anos depois do seu nascimento, não é? Agora em julho de 2022, e quase 82 anos depois do seu suicídio, não é? O Benjamin disse certa vez numa carta ao Scholem, amigo dele, não é? Porque somente aos idealistas é permitido andar na corda bamba e aos materialistas é proibido. Acho que o Benjamin foi um marxista, um materialista que andou sempre na corda bamba. Não é? E de alguma maneira a gente também está hoje na corda bamba. Não é? Então, rememorar essa figura, esse marxista singular que foi o Benjamin, eu acho que pode ser parte da nossa perspectiva de luta no presente pela construção de um outro futuro e, evidentemente, como diria Benjamin, por uma nova percepção, por uma outra percepção do próprio passado. Então, muito obrigado.